Perfeito. Tudo bom? Ah, então essa aqui não é daqui. Não, é o que funciona. Depois que acabaram fazendo em outros lugares e vieram para cá na época da cassação para o Esse cara foi caçado. Então, lá ele respondeu uma ação, essa onda de cachorro, eu comecei com uma ação grande lá no Supremo, ele respondeu até o final. Se quiser. Tá, Sonora com o prefeito Lenner do Nascimento Ribeiro, prefeito aqui de São Lourenço, e que vive hoje uma situação complicada, né, prefeito? Bastante complicado. Qual a situação que o senhor pegou aqui quando o senhor assumiu a prefeitura? Se assustou com o que viu? Nós assustamos bastante. Nós tínhamos uma noção já de que nós encontraríamos dificuldade, né? Mas jamais neste nível que nós encontramos, né? Nós assumimos uma prefeitura completamente deficitária, com num total caos administrativo. Eles tiveram a ousadia de destruir os documentos oficiais da prefeitura, de deletar os programas dos computadores. Eu assumi a prefeitura sem nenhum computador funcionando. Nós tínhamos 100 toneladas de lixo aqui jogados no pátio da nossa prefeitura, além, lógico, de uma frota estagnada, de dívidas. Eu recebi nos primeiros dias de janeiro deste ano cerca de 20 cheques sem fundos que foram passados pela prefeitura. Então era uma situação desesperadora, sem crédito nenhum. Os fornecedores que nós deixamos em 2004, eu fui prefeito de 1997 até 2004. Eu cumpri 2 mandatos anteriores à presença desse prefeito que nos antecedeu, agora, nesta gestão. E nós tínhamos uma rede de fornecedores, nós tínhamos uma prefeitura que funcionava perfeitamente, nós tínhamos os melhores indicadores da região metropolitana de São Paulo. Muito embora a nossa cidade seja mais jovem, dos 39 municípios que compõem a região metropolitana, os indicadores sociais de mortalidade infantil, de longevidade, da educação básica, do ensino fundamental, de mortalidade materna, eram os melhores. Nós chegamos no ano de 2003 com 0 de mortalidade infantil, em 2002 com 0 de homicídios. Então o padrão de vida da nossa população era muito bom. E infelizmente isso demonstrado por indicadores que não são construídos por mim ou pela prefeitura, são construídos pelos órgãos de cada referência. Então são padrões incontestáveis. Isso se conseguiu ser destruído em 4 anos. Agora isso trouxe reflexos graves, né? Continua trazendo. Qual a situação hoje da prefeitura? A prefeitura hoje conseguiu se recuperar, eu consegui voltar a ter todas as crianças na escola, nós temos agora efetivamente um atendimento médico 24 horas por dia, nós temos a cidade limpa, nós temos a destinação correta do lixo, a captação e a destinação. Alguns programas sociais já foram resgatados e estão funcionando plenamente, mas as sequelas da irresponsabilidade que essa quadrilha deixou na nossa cidade são gigantescas. Eu tenho uma série de problemas de prestação de contas, por exemplo, junto ao Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal de Contas do Estado exige, né, que o prefeito que assumiu uma gestão preste contas da gestão passada. E na gestão passada, como eles não produziram os documentos fiscais necessários, aliás, eles não cumpriram, desviaram recursos, isso tudo não pode ser prestado contas, né? Então fica uma situação muito difícil. Tem inclusive obras que foram pagas e não foram várias obras foram pagas integralmente, vários contratos, né, foram dados como cumpridos integralmente e na realidade não foi feito nada, né, 0. Então o empresário que contratou com a administração pública municipal de São Lourenço da Serra para construir uma unidade básica de saúde, por exemplo, ou uma unidade de saúde da família, ou cobrir uma quadra esportiva, ou fazer um pavimento, eles simplesmente recebiam aquele recurso contratado, feito no contrato, depois de uma licitação também iniciada, né, e devolviam uma grande parcela dos recursos para o ex-prefeito e para seus assessores mais próximos, que hoje nós temos notícia, um deles, o que ficou até o final, né, um dos assessores mora em Alphaville, num dos residenciais mais chiques de Alphaville, e saiu da periferia de Guarulhos. E ficou atuando e desviando os recursos, desviando
a despeito de denúncias que eram apresentadas, né? Porque a Câmara, inclusive, chegou a caçar o prefeito que deu causa a tudo isso. O senhor tem ideia do total de valor que foi desviado? Por alto, né, nós podemos dizer que no mínimo 10 milhões de dólares foram desviados da Prefeitura de São Lourenço da Serra nos últimos 4 anos. Quase 20 milhões de reais. Quase 20 milhões, por aí, 20 milhões. E o senhor atribui isso a uma organização mesmo? Uma organização criminosa. Não se trata de um ato isolado. Nós temos constatado, aliás, provas cabais e irrefutáveis, né, que essa quadrilha tinha uma organização formal, tinha o chefe, tinha o subchefe, tinha os executores, tinha uma organização rigorosa, tinha disciplina interna, eles se policiavam entre eles. Então, era realmente uma organização nos termos que a gente vê em organizações internacionais, em organizações que são normalmente averiguadas pela Polícia Federal, pelo GAECO, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que infelizmente foram acionados. Nós solicitamos a interferência da Polícia Federal, eu solicitei a interferência da Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, que mantém o grupo especializado de promotores que fazem investigação do crime organizado, e até agora nós encontramos eco nas nossas denúncias. Estamos realmente numa situação muito difícil por conta da inadimplência. Se o município não consegue comprovar os crimes por si só, não consegue demonstrar que os recursos que foram desviados criminosamente, nós simplesmente entramos na vala comum de um município incompetente que não soube levar adiante um projeto. E isso faz com que os recursos originalmente destinados a fundo perdido para os municípios, tanto do governo federal como do governo do estado, que são os convênios, né, são os convênios transferências voluntárias, que a Constituição denomina de transferências voluntárias. As transferências voluntárias, tanto do governo federal como do governo estadual, por conta da inadimplência dos documentos, do cumprimento dessas regras, lança o município na inadimplência. E aí se interrompe, fica proibida a transferência dos recursos. Então a situação é uma situação muito difícil. Nós precisamos realmente de uma participação mais efetiva do poder público federal, do poder público estadual. Aliás, nós conseguimos recentemente o auxílio de um órgão da Câmara dos Deputados, que é a Comissão Especial de Fiscalização e Controle da Câmara, que vai encaminhar um pleito até junto ao Tribunal de Contas da União para que se faça uma auditoria muito aprofundada nos recursos do Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização do Magistério, que os recursos de 2005 a 2008 foram desviados de uma maneira muito clara, já existe uma ação civil pública tramitando no fórum aqui da comarca de Itapecerica da Serra referente a esses desvios, mas precisamos de uma auditoria mais aprofundada para que a gente identifique realmente quais foram os recursos, para onde foram, enfim, para que a gente possa, inclusive, resgatar esse dinheiro público que hoje está nas mãos dessa quadrilha que se formou aqui, que deixou o caos, instalou o caos. Inclusive punir, né? Sim, eles têm que ser punidos.